Boa noite, pessoal do YouTube. Meu nome é Luiz Hamaguchi, né? Eu tô aqui hoje para colocar mais um vídeo meu sobre uma das ideias que sobre as ideias, né, que eu tenho, né? O vídeo que eu vou colocar hoje, né, é sobre um assunto que eu estava pensando, né, de como a gente acabar com essa crise de desemprego mundial, né? Até fala-se que a produtividade mundial tá caindo, né? Na verdade, para fazer uma equação sobre o capitalismo é bem simples. O capitalismo ele depende de meios de produção e ele depende de demanda, que é o consumo, né? No capitalismo, o tempo, né? O tempo é dividido nessas duas coisas. Ou você está consumindo, ou você está produzindo bens de produção. Você está produzindo bens. E o que são os meios de produção, né? Os meios de produção é energia, insumo, né? Que é água, matéria-prima, né? E meios de produção que somos nós mesmos, né? E, e a demanda, né? A demanda é o que nós consumimos, que é alimentação, eletrodoméstico, né? E até o próprio tempo, né? O tempo é uma demanda. Um exemplo de demanda relacionada ao tempo é o miojo. O miojo, ele é um produto que o sabor é uma droga, mas a gente adquire ele porque ele faz a gente economizar tempo. Então, o tempo também é uma demanda, né? E nessa equação, né, basta você saber que, bom, o tempo se divide nesses dois fatores. E a gente é um item, né, que é o meio de produção, né? E, e matematicamente, né, não era para a gente ter coisas externas a isso, né? Mas infelizmente, que, como eu falei, né, que é a crise, que é o que está acontecendo, né, que é o desemprego, né, que são pessoas que elas, por não terem pelo fato do mercado não precisar tanto de meio de produção, algumas pessoas ficam excluídas, né, e assim elas ficam privadas, né, de poder consumir dentro desse mercado, né. Na verdade, a solução para isso é banal. Você sempre vai existir uma demanda, as pessoas sempre vão precisar comer, no mínimo, né. E basta você pegar essa demanda e dividir pelo número de pessoas que você teria pleno emprego. Mas eu não sei porquê, né? Todo o mercado mundial parece que de um tempo, de algumas décadas para cá, né? Entendeu que as pessoas tinham que trabalhar 40 horas e parou por aí. Isso que eu estou falando é tão banal, né, que o que está acontecendo no capitalismo não acontece nem em comunidade indígena, né, porque comunidade indígena você tem a demanda e simplesmente pega ela e divide para todo mundo e acabou, de forma bem simples. A gente com toda a tecnologia hoje não consegue fazer isso, algo tão banal. Mas deixa eu falar como que começou esse processo, né? Porque que a meu ver hoje, né, não consigo entender, né, porque que não tem a solução, né? Mas se for chegar nos primórdios do capitalismo, né, quando ele começou, que era ainda na Revolução Industrial, né? O que acontecia? As pessoas, elas trabalhavam 16 horas, cerca de 16 horas por dia, eu estava vendo, era muito tempo. As pessoas praticamente acordavam, trabalhavam e aceitavam, né, receber só ali praticamente praticamente o que comer, né, e era só isso. Só que assim, o que foi bom, né, dessa época, né, que aconteceu um fato legal, que foi o sindicato. O sindicato, ele agiu de forma humanitária. O que o sindicato fez nessa época? Ele falou para os produtores assim, nós queremos reduzir a jornada de trabalho das pessoas. E, por mais estranho que pareça, essa sacada de diminuir a jornada de trabalho das pessoas, né, foi o que levou o capitalismo aos anos dourados, que foi aquela época antes da Primeira Guerra. Porque o que aconteceu, né, com as pessoas trabalhando menos, elas passaram a ter tempo para consumir mais também. E, e, e aí aconteceu, né, aquele grande boom, né, que foi as pessoas, né, terem mais acesso aos recursos do que antes.
Agora, o que é estranho, né, que a crise, eu acho que talvez, né, ela está acontecendo hoje, né, teve um fato no meio, né, mas eu já vou chegar na resposta, né, que foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né, que também, quando as mulheres entram, né, você aumenta o número total de horas trabalhadas, né, nessa equação, né, se ela já está em equilíbrio, né, se aumentando a equação o número de horas trabalhadas, né, você desvaloriza essas horas trabalhadas, né. Só que o mercado aceitou isso, né, porque ele teve um ganho que eu acho certo, que foi permitir as mulheres consumirem. Que antes era só o homem que produzia e ele praticamente controlava o recurso, né? Tudo bem que se você pegar os anos dourados, né, as mulheres, os homens realmente trabalhavam mas as mulheres realmente elas ficavam horas e horas no salão arrumando o cabelo, né? Você pegar as fotos, né, tem até aquela, acho que é Peanuts, né? Elas eram muito vaidosas. E nós, os homens, né, com menos horas trabalhadas globais, conseguiam suprir isso, né? Agora, de fato, o que tinha que acontecer, né, quando as mulheres entraram, né? O sindicato ele tinha que ter agido como ele agiu lá atrás. Ele teria que novamente, né, falar pro patrão: ó, patrão, a gente aumentou muito as horas trabalhadas para nós, né, que somos o meio de produção, não sermos desvalorizados. Você tem que diminuir as horas trabalhadas que você exige da gente. Isso ocorreu talvez umas 3 décadas depois, né, das mulheres entrarem no mercado de trabalho, né? Talvez sejam os anos 70, digamos, dos anos 60, 70, que o movimento do sindicato foi bem forte, né? Só que o estranho é que o sindicato não viu essa solução de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A solução que ele viu foi aumentar o salário das pessoas. Era isso que o sindicato pedia, né? E depois o impressionante é que o sindicato ele denegriu ainda mais o valor das pessoas, né? Ele denegriu ao ponto, né, de quando porque esse sindicato que pedia para aumentar o salário das pessoas, que aparentemente era um sindicato bom, quando ele assumiu o poder, ele falou que a solução não era a solução era você pegar o valor do imposto daqueles que trabalham e repassar de forma social aqueles que não trabalham. Ou seja, ele não parece que ele não está preocupado em dar emprego às pessoas. Ele estava preocupado em socializar o trabalho de quem estava trabalhando. E com isso ele parece que entendia como aceitável pessoas não terem tarefas divididas. É como se eu voltar lá atrás, né, como o índio, né, o cacique lá chegasse e falasse assim: vamos fazer o seguinte, vocês que gostam de trabalhar, trabalham, a gente pega os recursos de vocês e vamos dividir com essas pessoas aqui porque elas não querem trabalhar. Então, é isso que eu queria falar, né? O que acontece, né? Hoje, né, como o sindicato, né, e hoje é até uma questão mundial, né? Bastava a Organização Mundial do Comércio acordar isso, né? Vamos reduzir as horas de trabalho porque para o meio de produção ele não ser desvalorizado, né? Ele continuar com valor, né? E obrigar o mercado a contratar mais pessoas e realmente você acabar com o número de pessoas desempregadas, né? Porque o que acontece, né? É como eu falei, né? Se você passar o capitalismo, ele tem um fator tempo, né? Se você passar o tempo todo produzindo, você não tem tempo para consumir. E sem tempo para consumir, você não tem demanda. Eu mesmo, se eu tivesse mais horas livres, vamos supor que eu tivesse um dia da semana a mais sem trabalho, o que eu ia fazer nesse dia? Talvez eu ia para casa dos meus pais, eu ia ter que viajar, eu ia ter que gastar com transporte. Talvez chegando lá, eu ia ter que gastar um dia a mais com, talvez, sei lá, se fizesse uma lasanha a mais no dia, ou um churrasco, mas ia aumentar a demanda. Por quê? Porque diminuiu as minhas horas trabalhadas. E além de eu criar esse aumento da demanda, né, aquela pessoa que entrou no mercado de trabalho, ela também ia entrar nessa realidade com um dia a menos para ela. Que ia talvez criar ela ia atrás de demanda também.
É, bom, claro que tem, assim, se você pensar individualmente, né, com a cabeça de um empresário, né, individualmente, ele vai achar que não, que o que ele precisa para ganhar dinheiro é simplesmente tirar mais horas trabalhadas para ele conseguir aquilo pelo menor preço e colocar no mercado, que aí ele ganha dinheiro. Só que isso funciona naquele instante, é uma coisa instantânea. A longo prazo, você desvaloriza, você está desvalorizando o recurso humano, que é o meio de produção. E para ajudar ainda, né, para piorar tudo, né, a gente está tendo um aumento tecnológico muito grande. E o aumento tecnológico ele aumenta muito a capacidade produtiva do homem. E aumentando muito a capacidade, por mais que a demanda suba, a taxa de crescimento da capacidade produtiva está sendo maior. E o mercado não, como eu falei, já tem algumas décadas, né, desde aquele movimento da indústria do da Revolução Industrial, né, que as pessoas estavam trabalhando, não teve nenhum mecanismo de regular essas horas trabalhadas, reduzindo elas. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu espero que isso aí seja. Não sei, quanto mais pessoas assistirem, né? Eu acredito que essa ideia vai ser mais divulgada e nós chegamos numa solução. Bom, é isso aí. Até mais. Obrigado.